Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, tô vendo os meus fiozinhos aqui, ó, de cabelo. Ai, meu Deus do céu. Galera, que chuva é essa hoje, hein? Pelo amor de Deus. E eu pensei, será que eu vou conseguir fazer essa live ao vivo por conta da chuva? Amiga Érica, oi, amiga Aninha, um beijo pra vocês. Gente, deu certo, né? Bom, de novo, como sempre, a minha imagem, não sei se tá legal, minha voz, parece que eu tô meio rouca, porque eu não gosto de falar, eu falei pouco ontem, sabe, gente? E aí, eu acho que eu tô com a voz ainda um pouco ruim de ontem. Mas eu já tô com a água aqui do lado, ó. Bebe água, gente. Bom, hoje, qual que é o nosso tema? Muitas vezes, quando eu venho fazer uma live com vocês, eu tenho já o tema, né, anotado. Eu faço uma nota aqui no celular e já tenho, né, muitas vezes o tema que eu vou falar, que eu vou abordar na nossa live de domingo. E aí, hoje eu pensei, não, eu não vou falar sobre algo que eu tenho anotado, né? Eu tô sentindo que eu preciso falar sobre um outro tema, falar sobre um outro assunto, né? E aí eu pedi para que Deus me desse uma orientação, né, sobre o tema que a gente poderia conversar aqui hoje. Então, para vocês que estão me assistindo ou depois quem for me assistir ouve. E aí veio uma sensação, uma mensagem da gente falar sobre o perdão, né? Então, hoje a live nossa é sobre perdão, tá? É claro, gente, que existem situações e situações na nossa vida. Oi, amigo Santana, Douglas, tudo bem? Existem situações e situações na nossa vida, né? Relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, né? Muitos momentos em que às vezes a gente escutou algo que a gente não queria ter escutado, né? A gente se decepcionou. Muitas vezes nos falaram coisas que a gente não gostou, não reagiu de uma forma amorosa àquilo, ou seja, até uma agressão verbal ou uma agressão física, né? É claro que são situações e situações, gente, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês daqui hoje é a importância do perdão para nós, né? O porquê que é importante. E o perdão, eu entendo que não é algo que você tenha que perdoar alguém e você seja obrigada a conviver com aquela pessoa, né? Veja bem. Então, muitas vezes uma pessoa nos ofende ou fala algo para nós. Então, eu não quero que você que esteja assistindo essa live agora, ou que venha assistir depois da live, tenha a percepção, nossa, ela acha que a gente tem que perdoar todo mundo, ou nós somos obrigados a aceitar e conviver com aquela pessoa. Não, gente. Então, né, pare por aí, uma vírgula. Vamos fazer uma vírgula aqui. Existem situações e situações, né? Momentos e momentos, né? O que eu quero dizer, a minha mensagem para vocês é para vocês não guardarem esse sentimento dentro de vocês de ou raiva, ou de rancor, ou de decepção, ou de tristeza com relação a alguém que tenha feito algo para você, que tenha dito algo para você, que te chateou, né? E também não quer dizer que perdoar você seja obrigada a conviver com aquela pessoa, né? Nós não somos obrigados a conviver, né? Existem milhares de pessoas no nosso mundo e tem pessoas que nós nos encontramos, que Deus coloca na nossa vida e que são pessoas que a gente quer ter pro resto dos nossos dias, né? São pessoas que a gente se identifica numa relação mesmo de amorosidade, que a gente queira estar do nosso lado, amigos, irmãos. E tem pessoas que são colegas, pessoas que passam pela nossa vida. Nós não somos obrigados a nos relacionar e ter em nossa vida todas as pessoas que nos encontramos ao longo da nossa existência. Nós não somos obrigados a isso, tá? Só que nós não somos obrigados, então, a conviver com todas as pessoas. Mas é importante a gente perdoar,
a gente entender e a gente ter uma postura de não julgamento e muitas vezes de compaixão, né? Então, por exemplo, Patrícia, já falaram coisas pra você que você não gostou? Sim, muitas vezes. Eu já fui ofendida, já me magoaram, já me agrediram verbalmente, né, em discussões. E eu ouvi coisas que honestamente eu não gostaria de ter ouvido, né? Isso já aconteceu comigo. E acredito que com você que está aqui assistindo a nossa live agora, ou que vai assistir ou ouvir depois, também tenha se deparado com situações de você ler mensagens que você não queria ter lido, de você ouvir coisas que você não queria ter ouvido, de você descobrir coisas sobre alguém que você não queria ter descoberto. Então, do mesmo jeito que isso aconteceu comigo, eu acredito que possa ter acontecido com você ou com alguém que você conheça, né? Mas com o tempo da gente estudando, praticando a questão do nosso autoconhecimento, eu vi que aquilo não fazia bem pra mim, né? Então, eu guardar um sentimento dentro do meu coração com relação a uma pessoa, um sentimento de mágoa, de raiva, não fazia bem pra mim, né? E eu comecei a pensar o porquê que aquela pessoa me disse aquilo. Eu comecei a olhar, né, a tentar entender qual que era o contexto daquela conversa, qual que era o contexto, qual que era a situação daquela pessoa, qual que era o momento da vida daquela pessoa, né, qual que é o histórico de vida daquela pessoa, o que ela estava passando, qual que é o entendimento dela sobre o que é certo e o que é errado. E aí eu comecei a fazer isso e falei, poxa, por que eu vou ter raiva dessa pessoa? Por que eu vou guardar essa mágoa dentro do meu coração? Isso não vai me fazer bem, isso não agrega, porque eu tô sentindo isso. E às vezes a pessoa te falou alguma coisa e pra ela tudo bem. Ela falou, ela ficou naquele momento de nervoso, ela jogou pra você uma informação e passou. Mas você fica remoendo aquilo. Então pra ela aquilo não tá pesando na vida dela, tá pesando na sua vida. Você acolheu aquela informação, né? Você colocou dentro de você, no seu coração, na sua mente aquela informação. E aí aquilo faz mal para você, não para outra pessoa, né? Então, qual que era o contexto? Porque muitas vezes, gente, no meio de uma conversa, de uma discussão, eu percebo que até momentos da minha vida, e eu mudei, amadureci, me desenvolvi, que a gente tem um grau de sabedoria ou não. Então tem momentos da sua vida que você não tá legal, e aí a pessoa te aborda, né, pra conversar, fala de algumas coisas, e você encara aquilo como uma ofensa, e às vezes não foi uma ofensa, às vezes é o jeito que a pessoa te falou aquilo, né? É o que eu sempre digo, uma coisa que eu aprendi na minha vida. O problema, às vezes, não é você falar. O problema é como você fala. Entende? Então, tem modos e modos de você falar. Então, às vezes, você quer falar alguma coisa pra alguém e o jeito com que você fala, você ofende aquela pessoa. A pessoa interpreta de uma forma errada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e a gente também tem que parar pra raciocinar quando alguém nos fala algo que a gente não gosta. E às vezes a gente fica com uma raiva ou com uma mágoa. Mas a gente tem que parar para analisar qual que é o jeito da pessoa falar. Porque nem todo mundo fala da mesma forma. Eu sou uma pessoa que eu tenho um tom de voz um pouco alto. Então às vezes eu tô falando com alguém e alguém fala, ela tá nervosa, não sei o que lá. E não estou nervosa. Às vezes é o meu jeito de falar, né? Então, por exemplo, eu tô falando de um assunto com vocês aqui. Olha o jeito que eu falo. Tá vendo? Com as mãos, tudo. É o meu jeito. Né? E às vezes pode ser que tem gente que não goste desse jeito, né? Tem pessoas que talvez para falar desse assunto falaria de uma outra forma, mas cada um tem um jeito de se colocar, então a gente também tem que pensar qual que é o jeito daquela pessoa de falar. Então esse é o primeiro ponto, né? Então antes da gente ficar com uma raiva, com uma mágoa e não perdoar, às vezes o jeito que a pessoa falou, reflete, cada um tem um jeito, né? É importante fazer essa reflexão. Um outro ponto, qual que é o contexto daquela pessoa? Como aquela pessoa vive? Por exemplo, suponhamos que hoje você esteja num relacionamento com uma pessoa, tá? E essa pessoa, no seu entender, ela tenha uma postura que seja inadequada para você, tá? Então, por exemplo, você está num relacionamento com ela e às vezes ela
vai ter uma postura com uma outra pessoa, com um amigo teu, né? Se você é homem, enfim, ou uma amiga sua, e você não gosta. Mas qual que é o contexto dessa pessoa? Qual que é a realidade que ela sempre viveu? Quais foram os relacionamentos que ela teve? O que ela viu dentro da casa dela? Então, às vezes, ela tá tendo um comportamento que ela sempre cresceu daquela forma, vivendo daquele jeito. Então, para ficar algo mais específico, por exemplo, eu me relaciono, eu vou falar vou falar em meu nome, tá? Não quer dizer que tenha acontecido comigo. Eu me relaciono com um homem hoje, é um exemplo, gente, não é o caso, mas eu estou me relacionando com uma pessoa hoje, e essa pessoa veio para minha casa. E eu penso, nossa, gente, esse cara não ajuda com nada, deixa tudo de qualquer jeito, tudo desorganizado, tudo sujo. Nossa, tá me irritando o comportamento dele, eu tô ficando com raiva desse cara. Sabe, e aquilo vai passando, e às vezes depois um outro final de semana termina um relacionamento e fico com raiva, falando, não quero nem falar mais com esse cara, nossa, nada a ver. Só que muitas vezes eu não parei para pensar qual era o histórico de vida dele. Às vezes ele cresceu dentro de uma família totalmente desorganizada, totalmente desestruturada, a casa dele era desorganizada, não havia limpeza, não havia organização, e às vezes você tá cobrando algo de uma pessoa e essa pessoa, ela não tem para te oferecer uma organização, porque ela nunca teve na vida dela. Então é importante a gente pensar nisso. E às vezes você pensa assim, poxa, mas por que ela não foi atrás? Porque para você ir atrás de algo, gente, e você corrigir aquilo, alguém tem que falar para você. Se eu cresço num lar disfuncional, num ambiente totalmente sujo, desorganizado, eu vou levar isso para minha vida. E se todas as pessoas que passarem na minha vida, ninguém me fala nada, ninguém me fala, olha, tá errado isso, como que eu vou enxergar que aquele meu comportamento está errado? Ou que eu posso estar prejudicando alguém ou me prejudicando? Eu não vou enxergar, porque eu cresci no ambiente daquele, entendeu? Então, para eu poder mudar, para eu poder procurar uma ajuda, eu tenho que perceber que está errado. Só que como eu vou perceber que está errado se eu sempre pratiquei, sempre agi daquela forma e nunca teve ninguém para poder me falar, Patrícia, tá errado esse comportamento, por isso que não dá certo, porque você tem esse comportamento, você é totalmente desorganizada, sabe? Sua casa não tem higiene, não tem limpeza, que pessoa que vai aguentar um negócio desse? Entendeu, gente? Então, nós temos que também avaliar as pessoas nas relações que nós temos com ela, dessa questão, qual o contexto que ela está inserida. Porque muitas vezes a gente fica com raiva de uma pessoa, não quer perdoar essa pessoa e fica guardando esse sentimento dentro da gente, mas a gente não para pensar naquilo, né? Eu era uma pessoa muito reativa, né? Então, por exemplo, tinha alguns comportamentos de amigos meus que eu não gostava e eu já queria afastar, eu nem parava para pensar. O porquê que a pessoa tá fazendo isso? Né? Será? Tentar conversar com a pessoa, tentar entender, né? Hoje eu percebo isso, a gente tá em relações e não é só relacionamento afetivo, relações profissionais, relações de família, é tudo muito descartável. A gente não quer nem ouvir mais as pessoas, a gente não quer tentar conversar com as pessoas, a gente não quer tentar nem entender mais as pessoas. A gente quer afastar. Se a gente vê uma pessoa que não tem um comportamento que talvez seja algo que para nós é o correto, a gente já afasta aquela pessoa. A gente não tá dando oportunidade para conhecer as pessoas, né? E todos nós temos ponto negativo e temos ponto positivo. Todos nós, gente, a gente erra e a gente acerta. Né? Então, pra gente falar do outro, pra gente julgar o outro, o que eu tô querendo trazer pra vocês hoje, falar do perdão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também erra muito, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma situação de família, que aconteceu um fato, aí meu irmão veio falar um monte de coisa pra mim, que eu não concordei, me agrediu verbalmente. Vocês sabem como é família, né, gente? Não precisa nem falar aqui, ou só a minha que é imperfeita. Não é assim que funciona, né? Acho que todo mundo aqui, com parente, com familiar, já deve ter tido algum tipo de problema, né? Não sei. Ou eu sou a única aqui. Então, eu já tive os meus problemas, né? Às vezes o teu irmão fala uma coisa que você não gosta e na hora você pensa, nossa, nunca mais eu quero falar com esse cara. Nossa, nunca mais eu vou falar com ele. Olha, não me liga porque eu não vou atender. Sabe? Eu não vou nem pisar mais na casa da pessoa. Eu não quero ver mais a pessoa. E tem gente que leva isso pro resto da vida.
Então, às vezes, você fala com uma pessoa, fala, pô, você tem irmão? Tenho. Você fala com seus irmãos? Não, já não falo com meus irmãos, meu irmão há 10 anos. Gente, é triste isso. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E por que que é muito triste? Não só porque é alguém da sua família, porque eu acho que todos nós somos irmãos antes de mais nada, né? A gente não precisa ter o mesmo sangue pra falar que é irmão, né? Eu acho que é triste porque fala mais sobre você do que sobre o outro. Porque muitas vezes eu pergunto pra você, nossa, faz 10 anos que você não fala com seu irmão. Não falo, faz 10 anos com ele, nem quero falar. Você vê a raiva da pessoa, passou 10 anos e a pessoa tem aquela raiva. Às vezes tem aquele ódio, tem aquele rancor da pessoa. Você vê que ela não superou. Às vezes ela se diz uma pessoa tão espiritualizada, né? Às vezes ela frequenta um local, uma casa, né? De oração, um local de oração. E ela fala com tanto ódio de alguém, sabe? De uma família, de uma amizade, sabe? Com tanta raiva. Pra quê, gente? Você vê que ela não se perdoou, ela não perdoou aquela situação. É o que eu disse pra vocês aqui no começo. Você não é obrigado, às vezes, a conviver com aquela pessoa. Você não é obrigado, né? Às vezes a gente tem alguns desentendimentos na vida que a gente prefere não conviver mais com alguém, né? A gente prefere realmente encerrar ali um ciclo. E tá tudo bem, né? Nem todo mundo é pra gente ter ao nosso lado pro resto da vida, né? Eu entendo dessa forma. Mas eu digo a relação realmente do sentimento de dentro de você, de perdoar. Faz bem, gente, você perdoar o próximo, né? Perdoe ele, né? Perdoe ela, entendeu? Você não quer ter dentro do seu convívio, tudo bem. Mas assim, quantas pessoas que eu tenho conversado, que tem fatos que me relatam de 15, 20 anos que aconteceu, e essa pessoa fala com tanta raiva, com tanto ódio daquilo, que eu falo, meu Deus, parece que não aprendeu nada, parece que não superou nada. É como eu disse pra vocês, eu passei por tantos momentos, eu já tive sociedade com pessoas, eu já desfiz a sociedade, né? E naquele momento que a gente às vezes desfaz uma sociedade, né? No meu caso foi uma sociedade profissional. Não deu certo, você se desfaz, você fica com uma certa raiva naquele momento da pessoa, se não termina de uma forma agradável aquele vínculo. Você fica com uma raiva, você fica com sentimento assim da pessoa, mas passou, sabe? Eu reconstruí isso dentro de mim. E hoje eu tenho ex-sócios, né? Que hoje eu falo com essas pessoas, elas fazem parte de uma certa forma da minha vida. Às vezes a gente se fala meio de vez em quando, não todos os dias, mas eu trato com amorosidade, eu não tenho mais aquela raiva, eu não tenho rancor, eu não guardo isso dentro de mim mais. Sabe, isso é um crescimento, isso é um aprendizado, né? Então, se você tá passando por isso na sua vida, às vezes numa relação até afetiva, muitas vezes a gente termina um relacionamento, pode ser que tenha tido uma traição, e é óbvio, gente, se teve uma traição e você você entende como correto um relacionamento monogâmico, porque cada um pensa de uma forma. Tem pessoas que têm um relacionamento aberto. Eu acho errado, por exemplo, você pode me falar, eu acho errado, Patrícia. Talvez não, no entendimento daquela pessoa não é errado, gente. A gente tem que respeitar. Cada um tem uma forma de se relacionar, né? Então, se você é a favor de um relacionamento monogâmico, tem pessoas que não. E tá tudo bem se pra ela não faz sentido, né? Ou faz sentido, enfim. Cada um tem sua escolha. Mas assim, depois que, se você, como eu tava dizendo, se você tem um relacionamento monogâmico e você é traído, você termina aquele relacionamento, dependendo da situação, em frangalhos. Ou até com raiva da pessoa, com ódio. Aí passou 10, 15 anos e aí você conta a história, alguém pergunta sobre o teu relacionamento passado, você fala, eu fui traída, aquela pessoa com aquele ódio, com aquela raiva, poxa, passou 10, 15 anos, você não superou ainda, você não se perdoou ainda. Então parece que tá falando mais sobre você do que sobre o outro. O outro muitas vezes reconstruiu a vida dele, né? E você pode pensar, poxa, Patrícia, mas é doído, você não tem noção, é fácil falar. Gente, eu sei que é doído. Sabe? Não são, por isso que a gente tá aqui, a gente tá para aprender com os outros. A gente tá para viver, eu tô para passar uma mensagem de amorosidade para quem tá me assistindo. Eu não vou falar para você, não, foi traído, pega uma arma e mata a pessoa. Eu não vou falar isso para você. Esse não é o meu objetivo e não é essa forma que eu penso, né? Não é assim que eu vejo as coisas. Entende? Então, se
teve uma traição numa amizade, uma traição numa sociedade, uma traição num relacionamento, né? Porque a traição não é só você, de um relacionamento, você pegou a pessoa que você se relaciona com uma outra pessoa. A traição é muito antes, é numa mentira, é uma deslealdade, né? É a mentira, né, que nos mata, né? Então, assim, e aí? Né? Por que aquela pessoa fez aquilo? Você aceita? Você vai perdoar? Porque tem pessoas que falam, não, eu perdoo, eu aceito. Só que aí, gente, passa uma semana, joga na cara. Passa um mês, joga na cara. Passa 2 anos, joga numa cara. Passa 3 anos, joga numa cara. Então, se for, você não perdoou. Você não perdoou. Então, se você acha que você não vai perdoar, é melhor você se distanciar. É melhor você se distanciar, você procurar entender, você praticar um autoconhecimento, procurar às vezes uma palavra, sabe? Um lugar, uma religião, uma espiritualidade, procurar curar aquilo dentro de você. Entende o que eu tô querendo dizer? Então hoje mesmo na internet eu vejo com essa situação que a gente tá vivendo, né? Das guerras que estão acontecendo, eu vejo muita gente com discurso de ódio, né? Ah, porque tem que matar mesmo, tem que morrer. Gente, calma. Calma. Não é assim. Não é assim. Somos todos nós estamos procurando ser felizes. Eu não conheço alguém aqui, até hoje, que eu tenha conhecido ou me relacionado que não procurou ser feliz, que não procure ser feliz. Pode ter exceção, um ou outro, mas a maioria das pessoas, elas procuram ser felizes. Então, se eu tenho uma religião, é porque para mim aquela religião é correta, eu tô procurando ser feliz. Se eu penso de uma forma num relacionamento aberto, por exemplo, de ter um relacionamento aberto, é porque pra mim uma relação monogâmica não faz sentido. Eu tô procurando ser feliz. Pra mim ser feliz é olhar daquela outra forma. Entende? Então as pessoas julgam muito, criticam muito. Ah, porque não presta, porque é vagabundo, porque tem que morrer, porque é tal religião, porque é tal... Gente, calma, não é por aí. Né? Então até que ponto a gente consegue olhar o outro com um sentimento mais de empatia, de compaixão, de perdão pro outro, de perdão pra gente. Ah, mas o que ele fez pra mim foi errado. Calma, será que pra ele foi errado? Eu já escutei, olha só, algumas pessoas já me falaram, tá? O seguinte, Patrícia, eu estava casado há 30 anos, só que eu e minha esposa, nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. Inclusive, a gente dormia em quartos diferentes. Só que a gente não tinha coragem de separar. A gente não queria divorciar, questão de patrimônio, questão dos filhos. Então ela falou, agora nós nos divorciamos, ela falou que eu traí ela, mas eu não tava dormindo com ela, a gente não se beijava, não se tocava, a gente tava na mesma casa, mas a gente já não tinha mais nada. Na minha mente eu não traí ela, eu não tinha mais nada com ela. E na mente dela, ele traiu. Entende? Você tá vendo como a cabeça é muito louco isso, né? Como mental. As pessoas pensam, isso que eu tô querendo trazer pra você. A pessoa na cabeça dela, às vezes ela fez algo e aquilo não foi uma traição. E você encarou como uma traição. E você fala, eu não vou perdoar jamais. E na cabeça da outra pessoa, por que ela não me perdoa? Por que ela tem tanta raiva? Entende, gente? Então, às vezes, é isso que eu tô querendo falar pra vocês. A gente julga os outros, a gente culpa os outros, a gente não quer perdoar os outros, mas a gente não para pra pensar, né? Então, o que eu acho que é muito interessante hoje, o que eu acho que é importante, o que na minha vida tem feito muito sentido, né? O que eu aprendi na minha vida? Se existe a pessoa X, tá? Por exemplo, o Pedro. E o Pedro, eu tenho uma relação com o Pedro. E o Pedro fez algo que eu não gostei. O que eu aprendi na minha vida é chegar para o Pedro e falar para o Pedro. Não é chegar para a Maria e falar, Maria, olha, o Pedro fez aquilo, fez isso, para chegar no Pedro. Que muitas vezes o Pedro, ele nem tem noção que aquilo que ele fez me magoou, que me chateou.
Esse é o grande problema que eu percebo hoje nas relações como um todo. As pessoas, elas não estão perdoando umas às outras, elas estão julgando umas às outras, e muitas vezes o seu interlocutor nem sabe que você tem raiva dele, que você não quer falar com ele por um fato, que você não perdoa algo que aconteceu há 30 anos atrás. A pessoa nem sabe, porque você nem falou, você não deu nem a oportunidade para a pessoa, né? Então, eu acho que exercer o auto-perdão e o perdão é uma das coisas mais grandiosas que tem, porque todos nós erramos, né? Então, hoje, eu percebo isso na minha vida, eu tenho essa humildade. E quando alguém chegar pra mim e fala, Patrícia, eu não gostei do que você falou, ou eu fiquei chateada, eu chego pra pessoa e falo, você me perdoa? Eu não sabia que isso ia te magoar. Você me perdoa do jeito que eu falei? Você me desculpa? Porque eu acho que isso é a gente exercer também a humildade, a gente pedir perdão. Sabe, não é o tempo todo você avacalhar com a pessoa, o tempo todo ficar pedindo desculpa. Não é isso que eu tô falando. Porque tem gente que o tempo todo tá pisando na bola e o tempo todo pedindo desculpa. Não é isso, gente. Ah, matei um, desculpa, foi mal. Matei outro, desculpa, foi mal. Não é nesse sentido que eu tô falando, tá? O sentido que eu falo aqui, que eu trago pra vocês do perdão, é essas questões pequenas, às vezes, de falar uma coisa, fulano falou mal, nossa, não quero nunca mais falar com aquela pessoa, sabe? Ou a pessoa, às vezes, até te traiu num relacionamento há 40 anos atrás, até hoje você fica falando sobre isso. Até hoje você não conseguiu colocar um ponto final nessa história, sabe? É pra esse tipo de pessoa que eu tô trazendo, né? Pra essas situações. Entende o que eu tô trazendo aqui hoje? Então, converse com a pessoa. Se você tem converse com a pessoa. Às vezes, gente, você tá evitando uma pessoa e a pessoa nem sabe o porquê você tá evitando ela. Sabe? E às vezes você evita aquela pessoa, só que faz mal, porque vira e mexe você tá falando daquilo pros outros. Então, porque te incomoda. E se te incomoda, você tem que curar. E a cura é no autoconhecimento, é no perdão, entende? Porque muitas vezes você fala assim, olha, deu errado com tal pessoa, eu me afastei, não quero mais ter contato, tá tudo bem. Você tá conversando com alguém, passa 10, 15 anos, você relata aquela história, mas você relata com uma amorosidade, você não relata com raiva, você relata porque alguém perguntou, te trouxe na mente, na lembrança, você lembrou de uma situação com a pessoa, mas sem aquele ódio, sem aquela raiva, e tá tudo bem, às vezes você não precisa nem falar mais com ela, ou você já falou que tinha que falar. Ok, o que eu digo aqui também é das situações que ficaram mal resolvidas, entende? Você teve uma discussão, você teve uma briga e simplesmente você virou a cara e não fala mais com a pessoa e ninguém fala mais com ninguém. Só que vira e mexe você fala pros outros. Ai, lembra de ciclano? Pois é, sumiu, né? Nunca mais. Fez lá, pisou na bola. Passa 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20, você continua falando a mesma coisa. Então, se você continua nessa história, é porque ainda mexe com você. E se essa história mexe com você, você tá tendo a oportunidade de trabalhar essa autocura e essa cura. E se essa pessoa ainda está viva nessa dimensão e nessa realidade que a gente está conversando aqui, talvez você está tendo a oportunidade de ainda, é o universo te colocando nessa oportunidade de falar com essa pessoa e se autocurar sobre essa situação. Deus está te colocando isso, o universo está te colocando isso em quem você acreditar, né? Cada um tem as suas crenças aqui. Está te dando essa oportunidade. Talvez você ainda não tenha percebido. Será que você não percebeu ainda? O que mais está precisando acontecer para você perceber que você tem que trabalhar isso dentro de você? Porque, como eu disse, muitas vezes você frequenta uma casa espírita, você frequenta um centro, você frequenta uma igreja, você frequenta um templo e você fala tanto de perdão, de amor, de amorosidade, e você às vezes não trabalha isso dentro de você. Às vezes você guarda uma picuinha com teu pai, com tua mãe, lá da infância, com o irmão, com o amigo, lá da infância. E a pessoa às vezes nem sabe que aquilo magoou. Então, será também que não tem um pouco de injustiça?
Porque você não ser perdoado por algo que você nem sabe que você errou. Olha, gente, é uma bela reflexão. Porque às vezes você fala assim, eu falo, nossa amiga, fulano não fala mais comigo, não fala mais com você por causa disso. Eu falei, nossa, eu nem sabia que existia esse sentimento por mim. Eu nem sabia que existia essa raiva. E será que é justo, então, ele não me perdoar ou ela não me perdoar por algo que eu fiz que eu nem sei que eu tava fazendo errado? Sabe? E se você vê alguém praticando algo que você se diz amigo dessa pessoa e você vê ela fazendo algo que não seja legal com alguém, se você também, que se diz amigo, não se colocar na condição e na situação de alertar essa pessoa, que amizade é essa também, que você não pode mostrar para ela aquilo que ela não está enxergando. Por exemplo, amiga, você exagerou o seu comportamento com tal pessoa. Ah, amiga, mas você viu o que ela falou? Então, mas ela não quis dizer aquilo, você está entendendo errado, ela não quis te ofender. Quem que você é? Você é aquela pessoa que coloca a lenha na fogueira? Ou você é aquela pessoa que tenta trazer realmente a realidade do jeito que é, de forma amorosa? Qual que é a mensagem que você passa para o outro? Mais uma reflexão aqui. Mais uma reflexão. Então, às vezes você não fala com o teu irmão, você não fala com tua mãe, você não fala com um amigo, e é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você, quando fala, a gente percebe que você tem ali um carinho por algo que a pessoa fez. Gente, você nunca errou? Você nunca errou para você se colocar na posição de não perdoar o outro? Você nunca errou com ninguém? Então pensa. Você sempre foi correto? Você sempre manteve um tom de voz agradável? Você nunca se excedeu num tom de voz numa discussão? Você nunca agrediu verbalmente alguém com palavras? Você nunca falou algo que você não devia para alguém? Então, antes de você pensar em não perdoar o outro, faça essa reflexão com você. Porque às vezes a gente se coloca numa situação e a gente não para pensar. Né? Às vezes tem a questão dos filhos, né? Um casal que se divorcia. Ah, porque ela não faz isso com o meu filho, não faz isso com a minha filha. E você, faz o quê? Ah, eu não perdoo ela porque aquele dia ela não falou, ela deixou de me avisar. E você? Já teve algum dia que você também pisou na bola? E a pessoa te perdoou? Sabe aquela coisa que você erra e todo mundo tem que te perdoar? E quando a pessoa erra, você não pode perdoar? Porque tem gente que é assim. Ah, eu não aceito isso. Eu não perdoo, eu não aceito esse tipo de comportamento. Só que quando você tem esse comportamento, todo mundo tem que aceitar. Porque afinal, né? Você tava nervoso, você tava nervosa, você tava bêbado. Será que você é esse tipo de pessoa que exige o perdão e não perdoa? Entende, gente? Então, assim, veio isso na minha mente, né? Eu tive esse insight aí, essa questão também espiritual de trazer esse tema. E quem puder compartilhar, coloca os comentários depois, compartilhe, porque muitas vezes não é pra você esse meu vídeo, é pra alguém que você conhece. Entende? Você tá assistindo aqui, você tá ouvindo, mas talvez faça sentido na vida de alguém que você conheça, que não parou para pensar, e não é por maldade. A pessoa às vezes ela não parou para refletir sobre a atitude dela, que ela não está perdoando alguém, e aquele alguém que não é perdoado sequer sabe que errou, porque às vezes ele estava num contexto, num momento de vida totalmente diferente. Então eu acho que a melhor saída para isso, como eu disse, é o autoconhecimento, o auto-perdão. E se alguém te disse algo, te falou algo que você não gostou, antes de você se abrir, às vezes fazer fofoca com outras pessoas, chega nessa pessoa e dá a oportunidade de ouvir essa pessoa. Fulano, fulana, por que você fez isso? Dá a oportunidade. Escute, não tô pedindo para você concordar.
com o que a pessoa vai te dizer, mas dê a oportunidade da pessoa falar. Porque se você não concordar e afastar a pessoa da sua vida e decidir que realmente você não quer que ela faça parte da sua vida, você deu a oportunidade de ouvir a pessoa. Agora, o duro é você simplesmente não perdoar uma pessoa por uma situação e sequer querer ouvir o porquê daquilo. Porque lá na frente você pode se questionar, poxa, porque a gente amadurece, será que foi aquilo mesmo? Por que será? Será que se eu tivesse ouvido a pessoa teria sido feito de uma outra forma? Então, para que você não venha se arrepender, faz isso, né? Reflita sobre isso que eu tô te dizendo. E aí, só para fechar, casos e casos, gente. Eu não tô falando que você tem que perdoar o assassino do teu familiar, né? Às vezes até perdoar com o tempo, não aceitar aquilo, não querer conviver com aquela pessoa, sabe? Mas para perdoar dentro de você, para você ter um espírito em paz, uma mente em paz, uma vida em paz. Se você não quer fazer pelo outro, faça por você, tá bom? O Douglas colocou, Santana, amei, perdoar é se libertar de um peso. É isso mesmo, meu amigo, é exatamente. E isso é grandioso e traz uma sensação de liberdade, uma sensação de paz, né? E que você se superou, que você teve a consciência e você pôde fazer isso. E é grandioso. Quando você perdoa alguém, gente, é grandioso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nossa live curtinha, mas todo domingo, gente, todo domingo, religiosamente, eu estou aqui com vocês, tá bom? Então, muito obrigada por quem assistiu, quem participou aqui ao vivo, quem vai assistir depois e participar. Deixa uns comentários aqui de vocês, até com sugestões de tema, tá bom? De lives pra gente poder trazer. E compartilha o vídeo, tá? Um super beijo pra vocês, uma excelente semana e até semana que vem, gente. Obrigada, fica com Deus vocês também. Um beijo.